Olá, tudo bem? Como vai? E as plantinhas? Tudo tranquilo? Então viva! Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Não me conhece ainda? Não tem problema nenhum. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas por Salvador Adenho. E este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. É muito bom lhe ver aqui e eu espero que você aproveite o nosso vídeo de hoje ou o nosso conteúdo de hoje. E sobre o que nós vamos estar falando neste vídeo de hoje? Bom, mais uma vez, essa bandeja aqui denuncia o nosso assunto, né? Nós vamos estar falando mais uma vez sobre germinação. Amaury, outro vídeo de germinação, eu não aguento mais ver tanta germinação. Bom, esta vai ser uma germinação um pouco diferente. Não a germinação em si, mas o que nós vamos estar plantando. Muitos de vocês, ou muitos dos seus colegas, vêm nos pedindo já há algum tempo para fazer um vídeo sobre a germinação de plantas especiais, ou de adênios raras, como nós chamamos, e nós temos na loja. Aproveito para lhe fazer esse convite. Se não conhece nossa loja ainda, dê um pulinho lá e nos faça uma visita. www.salvadoradenium.com.br, e lá você encontrará sementes de todas as variedades, desde uma rosa simples até alguma espécie mais rara. Bom, e é sobre essas espécies mais raras, ou sobre as espécies especiais, que nós vamos estar falando e mostrando como nós fazemos o plantio dessas sementes. Então hoje nós vamos estar plantando aqui por volta de 10 variedades diferentes, tá bom? E vamos estar mostrando para você o resultado, a taxa de germinação, como é que nós fazemos, enfim. Vamos aqui lhe mostrar o nosso modus operandi. Lembrando que essas sementes, né, que são importadas, e essas espécies, elas têm um índice de germinação um pouco mais baixo do que algumas sementes que nós vendemos na loja, tipo Obeso, o mix especial da Yang Ming ou o mix do King Adenium, por exemplo. Mas em contrapartida são plantas diferenciadas, que têm uma beleza, né, de estrutura, para quem gosta de Caldex ou da parte de folhagem, excepcional. Então geralmente nós denominamos como plantas ou sementes para colecionadores. Então se você gosta de uma planta diferente, se você gosta de uma planta exótica, talvez esse vídeo lhe interesse bastante. Então lhe convido a se aproximar um pouco mais e acompanhar esse nosso plantio e o desenrolar ou o desenvolvimento dessas sementes. Venha comigo, chegue mais perto. Muito bem, então aqui nós temos tudo o que nós vamos precisar. Temos a nossa bandeja de semeadura, né? Nós vamos plantar em copinhos de café, não vamos plantar na célula, tá? Vamos estar plantando em um copinho de café. É importante frisar que nós fizemos alguns furos na parte de baixo e na lateral do copo, para que haja um escoamento total do excesso de água ou líquido que você venha a colocar nos copinhos. Esse copinho é o copinho de cafezinho, o famoso copinho de cafezinho. Ele encaixa perfeitamente em cada uma das células, ó. Então nós optamos em colocar nos copinhos. E como substrato nós escolhemos, né, a fibra e pó de coco, né? Dá para ver aqui que tem algumas bolinhas de osmocote, né? Nós adubamos esse substrato, colocamos um pouquinho de osmocote, um pouquinho de superfosfato simples e um pouquinho de potássio, mais um pouquinho, tá bom? Não precisa uma quantidade muito grande, porque não se faz necessário. Então aqui nós temos tudo que precisaremos, né? Temos sementes, temos caneta, porque eu não sei se nós vamos usar ainda as plaquinhas, né? Talvez tenhamos que botar aqui, ou se simplesmente eu vou escrever o nome da espécie no copinho. Então por isso a caneta. E vamos então escolher e colocar as espécies que nós vamos ou queremos plantar. Bom, então nós vamos começar primeiro com essas 3 primeiras fileiras, onde nós decidimos plantar
sementes da DHA. Então nós vamos iniciar com sementes de medusa, que será essa primeira fileira. Bom, então pegamos aqui 5 sementes e são essas sementinhas que vamos plantar, como falei anteriormente, nessa primeira fileira. Bom, nós não fizemos a embebição ou não deixamos essas sementes de molho, tá? Simplesmente nós tiramos do saquinho, as sementes estão secas e vamos plantar em nossos copinhos. Nós não deixamos de molho, tá bom? Se a taxa de germinação não for boa, nós podemos fazer um teste dessas mesmas sementes, deixando de molho ou plantando no papel toalha, né, como algumas pessoas conhecem. Então essa primeira fileira aqui ficou toda com medusa. Então a primeira fileira já está plantadinha ou já está com suas sementes deitadas no substrato. O que é que nós vamos fazer agora? Simplesmente cobrir estas sementes para depois estar molhando. Vamos lá? Esse processo de cobrir a semente é bem fácil. Na verdade, eu vou abrir aqui uma pequena cova, vou colocar a semente deitada nesta covinha, né, nesse buraco, nesse bercinho. Há quem diga que prefere chamar de berço, porque cova a gente coloca o que está morto e no berço a gente coloca o que está nascendo. Mas não tem problema, pode ser um ou outro. O importante é que você faça isso, cobrir a minha semente. Você pode perceber que esse substrato já está úmido, né? Eu fiz isso previamente, tá bom? Então achei que não era necessário mostrar, porque não tem absolutamente nada demais. Eu simplesmente coloquei o substrato aqui e joguei água, nada mais. Bom, todas as sementes da medusa estão plantadas. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou optar por identificar o copo, tá? Então eu vim aqui no nosso copo e vou escrever aqui medusa. Pronto. Então, se por alguma coisa acontecer alguma coisa, eu não perco a identificação. Aqui é uma medusa e vamos fazer isso em todas elas. Pronto, estão todos identificados, tá bom? Para não me perder de jeito nenhum, eu vou colocar essa plaquinha aqui no nosso último copinho. Então, de qualquer forma, né, eu sei que esta fileira tem semente de medusa. Bom, agora nós vamos para outra variedade de DHA, que são as Blue Leaf. É uma planta bem bonita, que tem as suas folhas, a depender da incidência de luz, mais ou menos um azul acinzentado. Belíssima planta. Então a mesma coisa, pegamos 5 sementes. As sementes da Blue, você pode ver que tem algumas que são bem menores, bem pequenininhas. Tem uma aqui que está maior, né? Enfim, semente geralmente é assim mesmo, né? Não tem um padrãozinho certinho. Então vamos plantar as Blue Leaf em nosso substrato. Vou plantar as menores na frente e vou plantar essas duas que estão maiores atrás. O processo é extremamente simples, não tem dificuldade. Deito as sementes todas secas no substrato e depois simplesmente eu faço um pequeno buraco, né, e coloco a semente dentro deste buraco aqui deitadinha e vou cobrir este buraco, boto ela deitada, cair e simplesmente vou cobrir esta semente com um pouco do substrato. Vou fazer isso em todas as sementes, tá? Não vou repetir, porque senão o vídeo termina ficando muito cansativo. E agora, né, já plantamos todas as sementes da Blue, só vou identificar aqui também. Tá saindo um garrancho porque eu estou numa posição meio ruim para a câmera poder pegar. Ó, já saiu aqui errado, tá? B-L-U-E-L-E. Blue Leaf, pronto, identificada. Nós vamos identificar as outras também, né? Essa daqui nós já identificamos. Vamos identificar as outras e voltamos para terminar a semeadura. Bom, já identificamos também então a Blue Leaf. Temos a medusa DHA, temos a Blue Leaf com a DHA.
Bom, e agora nós vamos plantar algumas arábicos. Vamos plantar algumas Black Skin e algumas normais. Então eu vou começar pela Black Hawk, que é uma Black Skin, que nós vamos estar plantando então nessa terceira fileira. Então separei as sementes. Bom, a Black Hawk tem uma característica, uma curiosidade bem interessante. É uma semente extremamente grande em relação tanto à Medusa quanto à Blue Leaf. Então a semente extremamente grande. Assim como a Black Soco também e algumas outras variedades têm a semente bastante grande, ok? Então, se você quiser comparar, você pode retornar o vídeo ou ficar atento nas outras espécies, que você vai ver que as sementes da Black Hawk são sementes grandes. Então, a mesma coisa. A dificuldade, gente, no plantio é zero. Então, deitei a semente sobre o substrato, vou repetir o mesmo processo, né? Vou simplesmente abrir aqui um espaço, voltar colocando a semente dentro desse espaço que eu abri e vou simplesmente estar cobrindo as sementes. Simples assim, nada demais. Vou repetir o processo com as outras sementes para o vídeo não ficar muito longo, digamos assim, e eu volto para que a gente já veja como ficou nossa bandejinha com essas sementes também já plantadas. Bom, a bateria acabou antes de nós concluirmos, né, o plantio de todas as sementes. Eu adiantei para que a gente não perdesse muito tempo. E aqui já estão todas as sementes plantadas, né? Então podemos ver cada espécie que nós plantamos. Nós plantamos 10 espécies diferentes, né, nesse primeiro lote. Devemos plantar depois mais 10 espécies diferentes e vamos fazer o acompanhamento delas em forma de diário, de espécie por espécie. Hoje nós estamos no 4º dia, né, desde que nós fizemos o plantio das nossas sementes e começamos a ver que algumas começam de fato a germinar. Então, como eu falei para vocês, né, aqui nós temos uma KHZDD. Aqui no fundo também nós temos mais uma KHZDD, também está germinando, já está até em pé. Aqui nós temos uma Diamond Crow. E se a gente vir um pouquinho mais para cá, a gente vai encontrar uma Nanping que também começou a germinar. Então não dá para ver direito, mas nossa amiguinha aqui também já começou o seu processo de germinação. Então essa é a bandeja que nós semeamos algumas espécies que nós temos lá em nossa loja, e hoje é o seu 5º dia. Nós fizemos um vídeo da semeadura, depois fizemos um vídeo, se não me engano, com 2 dias, e esse é o 5º dia. Bom, podemos ver que já houveram algumas novidades, né? Algumas sementes terminaram também dando o ar da graça, né? Já germinaram. Então aqui na Black Hawk nós já temos 2 sementes germinadas. Acho que antes nós tínhamos apenas uma. Na Black Soco nós temos 3 sementes que também já estão levantando, 2 levantaram e a última está levantando. A Gote nós ainda não temos nenhuma levantada. A Nangpin nós já temos 2 levantadas e a terceira talvez não dê para ver, mas já está levantando. A PBN, hoje de manhã eu constatei uma coisa formidável. A idade é terrível, simplesmente eu não plantei. Eu fiz o furinho, né? Não sei se vai dar para ver daí, ó. E não semeei, ou seja, só fui perceber hoje. Então a gente vai estar botando a semente no lugar. A Dinosaur a gente também não tem nenhuma germinando por enquanto. A Diamond, que é a Diamond Crow, nós já temos 2 germinando, e a KHZDD nós já temos também 3 germinando. Bom, a primeira coisa que a gente pode notar, né,
é que algumas dessas espécies germinam mais rápido do que outras espécies. Isso é notório. Podemos perceber também o tamanho dessas pequenas. Gente, elas são muito grandes, né? Elas já nascem com um tamanho maior, já nascem com um caudex, ou que vai ser o seu futuro caudex mais grosso, o seu caule já é mais grosso, suas folhas são maiores, é impressionante. Mas podemos ver que dentro da mesma espécie, por exemplo aqui dessa Black Soco, nós vamos encontrar plantas com tempo de germinação diferente, o que gera, obviamente, que maior ou menor desenvolvimento. Nós temos essa daqui, que foi a primeira que nasceu, já está bem mais desenvolvida. Temos essa que se livrou da casca possivelmente ontem, suas folhas ainda estão enrugadas. E temos esta primeira aqui que ainda nem se livrou da casca, ou seja, começou a levantar agora, né? Ou seja, entre o 6º e o 7º dia. Aqui do lado também, ó, outro exemplo, por exemplo, nós temos a Gotti. Nós temos aqui uma planta que nasceu primeiro e lá atrás nós temos uma planta que está levantando agora. E assim sucessivamente. Algumas espécies, por exemplo, como a medusa e a blue leaf, a germinação ainda está começando. Muito bem, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir de agora, continuar acompanhando essas sementes, tá bom? E daqui a mais alguns dias, não sei precisar quanto, 3 ou 4 dias, eu creio que elas comecem. Essas que ainda não começaram a mostrar germinação, eu creio que elas venham a germinar, né, ou pelo menos mostrar, e a gente vai estar acompanhando e mostrando para vocês, tá bom? Bom, nesse lado aqui nós tivemos a Nangping, temos 4 germinações, muito boa. Aqui, como eu falei, era para ser a PBN, eu terminei não plantando as sementes, né, mas já plantei, né, substituímos aqui pela MKMK, né? De 5 nós temos 2 que já germinaram, ainda faltam 3. Temos a dinossauro, né? Não temos ainda nenhuma germinação dela por enquanto. Aqui nós temos a Diamond Crow, de 5 nós já temos 4 que plantadas e foram germinadas, e temos a KHZDD, das 5 nós temos as 5. Para a primeira semana, o que nós queríamos mostrar é isso. Então nós vamos voltar na próxima semana para trazer as novidades e dar esta primeira etapa como encerrada, tá bom? Então eu vou estar na edição colocando a foto de cada uma dessas plantas para que vocês possam conhecê-las. E assim que nós acabarmos esta semeadura, nós vamos partir para mais 10 espécies diferentes, tá bom? Então, se você gosta de espécies diferentes, dê um pulo na loja que você vai encontrar uma diversidade bem grande. Existe outro dado que a gente tem que estar falando para vocês. Essas variedades, né, ou essas espécies, ela tem, na verdade, um tempo de germinação bem diferente, né? Você pode ver que algumas já germinaram, outras ainda não deram o ar da graça. Algumas dessas sementes podem demorar até 10, 15 dias para germinar. Isso acontece aqui com frequência. O importante é continuar deixando o substrato úmido o tempo que for necessário. Então nós vamos aguardar um pouco mais de tempo e voltaremos daqui a mais 3 ou 4 dias, ou quando tivermos mais novidades, para mostrar a vocês, tá bom? Estamos ao final da segunda semana. Nós podemos perceber isso pela quantidade de folhas, né, que é mais ou menos de 1 par de folhas por semana. Bom, o que é que nós temos por enquanto? Na fileira 1, que é essa daqui, Medusa, de 5 nós tivemos 3. Blue Leaf, de 5 nós tivemos 3 e tem uma que está querendo nascer.
Black Hawk, de 5 nós temos 4. Black Soco, de 5 nós temos 5. Essa daqui nasceu, né, um pouco mais tardiamente, mas está valendo, acontece. Essas espécies demoram um pouco mais para germinar mesmo. Gote, de 5 nós temos 4. Nangpin, aqui já são sementes do Ranadênio. Nangpin, de 5 nós temos 4. MK, de 5 nós temos 3, mas tem mais uma aqui querendo nascer, mas não nasceu ainda. Dinossauro, da dinossauro das 5 nós tivemos uma que parece até que é albina. Da Diamond Crow, das 5 nós tivemos 4. E da KHZDD, de 5 nós tivemos 5. Então é um resultado excepcional. Muito bem, então aqui é só para ilustrar mais uma vez. Nós temos uma medusa, nós temos uma obesum, nós temos uma Black Hawk, uma Black Soco e uma Gote. Esta obesum está na 4ª semana, enquanto as demais estão com 2 semanas. Como é que eu sei que tem 2 semanas? Tem 2 pares de folhas, ou seja, um par de dicotiledôneas e um par de folhas. Geralmente sai um par por semana, então eu posso dizer que essa planta tem aproximadamente 2 semanas, ok? Então você veja que estas plantas que têm a metade do tempo desta planta já estão maior do que a nossa obesum, ou seja, as variedades como Black Hawk, Black Soco já estão maiores do que a nossa obesum, e a nossa Gote também já está chegando praticamente do tamanho da nossa obesum. Com isso, que a gente quer mostrar é que a genética influencia muito no desenvolvimento de cada planta. E é absurdo como algumas crescem extremamente mais rápida do que outras. Outra coisa também que impressiona são o tamanho das folhas. Se você parar para ver as folhas, tanto da Black Hawk quanto da Black Soco, em relação à da nossa obesum, dá para perceber que as folhas da Black Hawk e da Black Soco são bem maiores. Então é isso, vamos aguardar para ver o que acontece com essas pequenas, tá bom? Qualquer novidade nós voltamos a trazer para vocês. Bom, estamos aqui na 3ª semana agora, desde que plantamos as nossas sementes especiais, né? Então nós já podemos bater o martelo, digamos assim, em referência à sua germinação. Não creio que a partir de agora a gente tenha grandes mudanças no que já se apresenta aqui. O que é que nós podemos notar? Algumas espécies de fato germinaram primeiro do que outras, isso é fato. Segundo, existem algumas espécies que apresentam desenvolvimento muito melhor do que outras, isso também é fato, é genética, não tem nada a ver com adubo que nós colocamos no substrato, é puramente genética, né? É uma característica da espécie, tá bom? Ou da variedade. Terceiro, nós podemos notar também que dentro da variedade das DHA, algumas são bem diferentes de outras e nós vamos falar sobre isso, tá bom? Bom, então vamos por enquanto aos índices que nós alcançamos. A medusa, que é essa primeira fileira daqui, nós plantamos 5, conseguimos germinar 4. Então, o índice, na minha opinião, muito bom. Na Blue Leaf, nós plantamos 5, conseguimos também germinar 4. Na Black Hawk, nós plantamos 5, conseguimos germinar 4. Black Soco, plantamos 5, conseguimos 5. Na Gote,
nós plantamos 5, conseguimos 4. Nanping, nós plantamos 5, conseguimos 4. MK, nós plantamos 5, também conseguimos 4. Vou pular a dinossauro. Diamond Crow, nós plantamos 5, conseguimos 4. KHZDD, nós plantamos 5, conseguimos 5. Então eu vou voltar agora para a nossa dinossauro. Da dinossauro nós plantamos 5 e conseguimos apenas uma, e que para nosso azar é albina, ou seja, não vai conseguir sobreviver, tá bom? Ela demorou um pouco mais para germinar, algo em torno de 2 semanas e um pouco, né? Tá aqui bem pequenininha e nasceu albina. Bom, então vamos para algumas características. Essas duas primeiras fileiras, que é esta daqui e esta daqui, são de duas espécies DHA. A primeira espécie é a medusa e a segunda espécie é a blue leaf. O que é que aconteceu com essas duas espécies? A primeira, que é a medusa, demorou em média 2 semanas para germinar. Nós temos aqui uma planta que germinou mais rápido, né? E temos algumas plantinhas, como essa última daqui, que germinou mais tardiamente, tá certo? O que nós podemos notar? Nós podemos notar aqui que algumas plantas já estão emitindo seu segundo par de folha, tá bom? Essa também já está emitindo seu segundo par de folha. Essa última já está com o segundo par de folha. Do outro lado, ou seja, do lado dela, nós temos a blue leaf. Nós temos uma aqui pequenininha que nasceu agora, tá vendo? Quer dizer, essa daqui demorou 3 semanas para nascer, mas dá para ver aqui o seu par de folha. Nós temos essa outra também que demorou umas 2 semanas e meia para 3, né? Ainda está com a sua casquinha aqui. São plantas que demoram bastante, viu, gente, para levantar, para se desenvolver. E temos aqui duas que estão mais desenvolvidas. Características principais que diferenciam a blue leaf, ou uma DHA da outra. A blue leaf, assim que nasce as folhas, ela já enrola. Deixa eu girar aqui para vocês verem. Então suas folhinhas já passam ou já ficam enroladas, tá vendo? Ela já vai se torcendo, diferentemente da medusa. Outra coisa interessante, que aqui dá para ver bem, o caudex dela. Olha como o caudex dela já é bem gordo, né? Bem diferente, por exemplo, das medusas. Deixa eu botar aqui em um outro ângulo para que a gente possa ver como é o caudex da medusa e o caudex da blue leaf. A blue leaf tem um caudex bem gordinho, né? É quase um botijão de gás. Enquanto as medusas, o seu caudex é mais esguio. Tá bom? Então essas são as principais características que a gente pode observar nessa primeira semana. Bom, vamos partir para outra variedade. Se nós formos um pouquinho mais para frente, né, nós já vamos encontrar outra variedade, que aqui no caso a Black Hawk. Nós podemos ver a diferença entre a Black Hawk e a Blue Leaf. Neste caso, diferença de desenvolvimento, que é uma característica de espécies distintas. DHA vai crescer muito mais lentamente e aqui a Arábica vai crescer muito mais rapidamente. Mesmo sendo ou mesmo se tratando de um arábico, me surpreendeu muito o seu desenvolvimento. Então nós temos aqui, por ordem, a Black Hawk, que são essas daqui. Nós vamos ter aqui do lado as Black Soco, também estão muito bem desenvolvidas. Nós vamos ter do lado aqui também as Got, são plantas magníficas. E vamos ter também as Nanping. Então são plantas também muito bonitas. Você veja aqui do lado aqui nós temos a MK, que é uma planta bem robusta, mas veja que o seu desenvolvimento talvez seja a metade das demais que nós falamos, da Nanping, da Black Soco, da Got, que é essa daqui, né? A Black Soco ou a Black Hawk, que está aqui do lado. Então dá para ver que essas
quatro têm um desenvolvimento excepcional, uma coisa de doido. Inclusive o tamanho das folhas, né? É algo que me surpreendeu bastante. Bom, entre elas não tem muita distinção, você veja que elas se parecem muito. A única coisa que diferencia um pouco é o formato de algumas folhas, mas de restante elas se parecem bastante, inclusive no desenvolvimento. Então, algumas vão apresentar a folha um pouco mais alongadas e outras a folha um pouco mais arredondada. Mas em termos de desenvolvimento, nós podemos ver que elas são muito parecidas. E vindo um pouco mais para o final da bandeja, nós temos as MK que estão aqui. Vou pular dinossauro porque a gente não conseguiu uma boa germinação. Temos a Diamond Crawl e temos a KHZDD. Coincidentemente, esse grupo também teve mais ou menos a mesma taxa ou o mesmo desenvolvimento, né? Nós podemos ver que as plantas estão bem equivalentes em relação umas às outras, ou seja, essas plantinhas daqui estão muito parecidas com estas plantinhas daqui, que estão muito parecidas com estas plantinhas daqui. Então dá para ver a semana pelo número de folhas, né? Então não tem como a gente estar enganando vocês, né? Então dá para ver que essas daqui são 2 pares, 3 pares de folha. Geralmente é um par de folha por semana, né? Nesse período de desenvolvimento delas. Então nós podemos ver que todas elas estão com 2 pares ou 3 pares de folha, o que significa que elas estão entre a segunda e a terceira semana de pós-germinação, tá bom? Então o pessoal de vez em quando bota uma mágica, né? Bota uma planta enorme, fala, ó, minha planta tem 2 meses, e na verdade aquela planta tem 4 meses, 3 meses, 5 meses, e o pessoal quer simplesmente dizer que suas sementes ou que suas plantas se desenvolvem diferentemente das demais, e na maioria das vezes é uma pegadinha, tá bom? Bom, então a gente continua acompanhando as nossas pequenas. Nós já vamos entrar neste caso aqui com adubação. Então nós vamos estar na próxima semana mostrando para vocês como nós vamos começar a adubar as pequenas, ou seja, com 30 dias nós começamos a adubar estas pequenas. Então, se você quer saber como é que é feita essa primeira adubação, continue assistindo o nosso vídeo, que nós vamos mostrar a vocês exatamente como começar a adubar as pequenas e a partir de quanto tempo, para que a gente possa visualizar os seus caldex, para podermos ter um comparativo quando fizermos o segundo vídeo. Então entendemos como é que está também o desenvolvimento do seu caldex, não só de suas folhas, tá certo? Então vamos voltar daqui a mais ou menos 2 semanas, uma semana, quando vamos começar então a fazer a parte de adubação. Bom, então vamos entrar com a nossa primeira aplicação de adubação. Neste caso aqui a gente está usando adubação foliar, tá bom? Pronto, pode cair no substrato, não tem problema nenhum. E a partir de agora nossas plantinhas vão receber carga de adubo semanal. Bom, com isso nós acabamos esse vídeo. Nós vamos separar por espécie e vamos então estar fazendo esse acompanhamento espécie a espécie para ver a evolução de cada uma delas, ok? Bom, esse foi um vídeo que durou 30 dias mais ou menos, talvez um pouquinho menos, mas quase 30 dias. E nós acompanhamos essas pequenas desde a sua germinação do seu plantio, depois germinação e desenvolvimento até a aplicação da primeira dose de adubação. Dá para ver que algumas se desenvolvem melhor do que outras. Isso tem a ver basicamente com a espécie, são espécies maiores, mais robustas, essas terminam se desenvolvendo mais rapidamente ou se desenvolvendo melhor. Mas todas as espécies que nós conseguimos germinar estão muito bem até agora. E nós vamos então continuar agora separando por espécie. Muito bem, chegamos então ao final de mais um experimento que fizemos aqui no nosso canal.
desta vez com a germinação de algumas sementes de espécies ou variedades diferentes. Espero que de fato esse vídeo tenha sido relevante para você, tenha lhe trazido um pouco mais de conhecimento e faça com que você de fato pense em adquirir uma semente de uma espécie diferente, exótica, para ter no meio de sua coleção. E você, já é inscrito em nosso canal? Não posso deixar de fazer essa pergunta. Já? Então muito obrigado. Não é inscrito ainda? Então se inscreva, venha participar dessa família, venha participar desse grupo que é o grupo Salvador Rosa do Deserto. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E se quiser acompanhar todos os vídeos do nosso canal, ative o sininho de notificações. Não posso terminar o nosso vídeo também sem antes agradecer a todos vocês que se tornaram membro de nosso canal. Meu muito obrigado a cada um de vocês pela confiança e por ajudar o nosso projeto. Quero agradecer também a você que não é membro ainda, mas que nos acompanha nas redes sociais, aqui em nosso canal, assistindo vídeo após vídeo, deixando seu comentário sempre aqui embaixo. Pode fazer isso agora se teve alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, dar uma sugestão, fazer uma crítica também. Basta ir aqui embaixo nos comentários deixar registrado que eu vou ter o maior prazer em ler e responder. Finalizamos esta etapa. A partir de agora nós vamos separar essas sementes por família, né? Ou seja, esse grupo de DHA nós vamos fazer uma série de vídeos para acompanhar o seu desenvolvimento, das arábicos, da Thai, enfim. Nós vamos fazer novos vídeos para estar acompanhando o desenvolvimento de cada uma dessas plantas e de todas as intervenções que por acaso sejam feitas em cada uma delas. Então nos encontraremos em breve aqui neste canal, em um dos nossos projetos que acontece na terça, com a Terça Entre Amigos, ou nas tradicionais lives da Quinta Salvadora, ou no próximo sábado, quando nós sempre lançamos um vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez e até lá. Bye bye.